Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, gente, nós estamos iniciando o nosso podcast hoje. Por incrível que pareça, é estudo novo. E hoje, na estreia do nosso novo estudo, nós vamos estar conversando com o pastor Cleverson. Esse homem é pai de 3 filhos, casado, esposo, pastor da igreja Vila Guilherme, né? Sim. Para nós uma alegria. Eu gostaria que o senhor se apresentasse, para que nós tomássemos frente das falas. Amém. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, eu não sei qual horário que as pessoas vão assistir esse programa. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, participando desse projeto abençoado. Como o pastor disse, me chamo Pastor Cleverson, congrego na Assembleia de Deus Ministério Vila Guilherme, sou liderado pelo pastor Paulo Sérgio de Andrade e uns 17 anos para mais, congrego com ele. Como ele disse, tenho 3 filhos, uma está me acompanhando ali, a Maria Eduarda, tem uma esposa maravilhosa, abençoada, e é isso, estamos aqui para a gente conversar um pouco e falar um pouco de Jesus, não é isso? Beleza, isso mesmo. Gente, para nos acompanhar, nós temos um comentarista, eu sempre tenho uma dificuldade muito com ele sempre fala alguma coisa, porque assim, Cleverson, ele gosta muito de ficar assim, lá vendo os convidados, eles não lançam perguntas mais para complicar, ele gosta de ficar, né? Mas hoje ele está com a gente, o nosso companheiro pastor Tony, se apresentando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ele sempre com as brincadeirinhas dele. Não sei nem por que eu venho mais acompanhar ele. Eu acho que é porque eu tenho a chave, né? A chave está comigo. Sabe aquele menino que carrega a bola? Sim. Se eu não jogar, eu levo a bola. A chave está comigo no estúdio. E aí ele me chama também. Mas prossiga aí, vamos ver o que você vai falar. Muito bem, o Tony é gente amiga, que mora no coração, e para nós é uma alegria, sempre um prazer estar com ele junto a nós na bancada. Pastor Cleverson, assim, a nossa conversa, ela tem como tema conversa solta. Eu gostaria, na primeira fala minha também, agradecer o pessoal que está nos assistindo em Pernambuco, cobrou uma palavra nossa também. Eu quero dizer para vocês que vocês são os nossos ouvintes, para nós é uma alegria. Esse pessoal liga para ele toda tarde. É uma live, eles fazem, né? Sei lá, não sei como que é o nome daquilo. Coloca 4 pessoas no celular e eles ficam falando. Legal. E ele tem umas falas meio estranhas, assim, que eu pensava que isso era só dele, mas a família já embrenhou isso neles, sabe? Tem umas denominações que se você fechar os olhos, você não sabe quem está falando. A mesma pessoa, a família desse camarada, é isso aí. Muito bem, eu quero mandar um abraço para o pessoal, que eles se sentem também muito felizes. Para mim, um deles disseram que virou até como fosse um vício assistir o podcast do Não Faz Bem Enquanto. Cleverson, assim, nós estamos nesse momento recebendo o senhor. Eu gostaria de perguntar para que nós entendamos um pouco o Ministério do Guilherme, o que o senhor teria para falar a respeito desse ministério? Sim, como eu disse, eu estou há quase 18 anos, me converti numa igreja neopentecostal, e em menos de um ano conheci o ministério, onde eu reencontrei a minha esposa. Certo. E foi amor à primeira vista. Certo. No ministério? No ministério, com certeza, sim. Era tudo novo. A minha finada mãe, ela era também de uma igreja neopentecostal, uma mulher de Deus, muito usada em revelações. Que coisa boa. Inclusive, os 2 acidentes que eu sofri aos 18 anos e aos 19, ela me alertou como mulher de Deus, e a gente, a dureza do coração, né? E aconteceu, mas, como ela também disse, no 14º dia que eu estava em coma, eu não iria morrer porque as promessas de Deus não haviam se cumprido. Deus não mentia. Querendo ou não, é muito bom quando você tem na sua família, entre os seus, mesmo que não seja família de sangue, mas seja família espiritual, pessoas que têm esses dons
ajuda muito. Mas ajuda quando também se obedece, né? Então, verdade. Eu sempre acreditei, entre aspas, mas assim, esse temor que eu tenho hoje, esse respeito, né, era muito pouco. E quando eu falo, às vezes que a gente já conversou, quando eu falo a respeito de denominação, acerca do que eu acabei de dizer agora, de profecia, a minha mãe era de uma igreja neopentecostal, minha mãe não tinha cargo nenhum. Certo. Mas quando ela abria a boca, o Senhor me mostrou. E fique atento. E assim, hoje, infelizmente, não sei se a gente vai abordar esse tema, existem muitas profecias, né? Mas, infelizmente, nem todas, né? A gente... Bom, mas aí é uma outra situação. Voltando para o começo aqui, e comecei a congregar, namorando com a minha esposa. Minha esposa é prima da esposa do pastor Paulo. Certo. E começamos a pegar amor, as dificuldades eram muitas, porque a gente não tinha condição nenhuma, morava no 120, congregar aqui no Vila Guilherme, era difícil. E Deus foi colocando as coisas no lugar. A gente vai galgando de cargo em cargo, aprendi muita coisa no ministério. Certo. O pastor é aquele tipo de pessoa que é o seguinte, você deu a ideia e ele vai para trabalhar. Quer trabalhar, vai para o Vila Guilherme. O seu trajeto ministerial foi todo no Guilherme? Todo no Guilherme. Desde secretário dos jovens até o pastoreio. Comecei a dirigir a igreja como primeiro ali no Vassouras. Foi uma luta muito grande, devo muito ao pastor Paulo, mas também ao pastor Júnior. Certo. É um pastor, ele tem o seu próprio ministério, mas assim, aprendi demais com ele, em nome de Deus, amor para dar e vender, pastor. Assim, o dom do amor que Paulo fala está naquele homem, está na esposa dele. Ele tem um projeto muito lindo chamado Escola de Samuel. Ele aborda situações que não pode, tem que saber falar com os jovens, com as crianças. Minha filha faz parte desse projeto, mesmo sendo de outro ministério. Certo. E aprendi muito com ele. E ali Deus foi colocando as coisas. De cooperador, fui a diácono, com diaconato, já comecei a dirigir, fiquei no lugar dele, ele me preparou e me deixou ali por 8 anos. Entendi. Uma escola maravilhosa. Certo. Esse caminho que é percorrido hoje, o senhor teria essa informação, quantas igrejas vocês estão sendo acompanhada por vocês? Nosso ministério? Isso. Nosso ministério tem em Recife, igreja própria, interior aqui, eu me esqueci o nome, já lembro. Lins também, igreja bem grande. Olga, igreja própria. Estamos tem uma construção muito grande aqui próxima ao terminal, que vai ser a nossa subsede também. Entendi. Se nada mudar, né? Sei. É próprio. A Serra dos Dourados, que é a sede, também própria. Vassouras, mais Parque Paulista, Suíça. Tem bastante ramificação, né? Jardim Alga, eu falei. Certo. Muito bem. Se o senhor tivesse que dar uma fala a respeito da igreja do Guilherme, que palavra seria? Pastor, assim, eu aprendi muito. Sei. Como eu disse, a gente aprendeu na raça. Na época não era coisa que... Para se fazer um curso de teologia era bem complicado, porque você ia para o Perus e para o Belém. Certo. E tudo era meio amarrado, porque no começo é complicado. Hoje a gente, em escola de teologia, tem pregadores que pregam aí para todo quanto é igrejas, que são convidados mesmo, porque um já teve aqui, que é o Tiaguinho, Jaguar, o menino de Deus. Falo menino porque eu conheci ele desde criança, então assim já é... Cresceu lá com vocês? Ele cresceu lá com vocês? Ele cresceu lá desde os 12 anos de idade. Ele passou toda a escadaria e continua a mesma pessoa. É que o que acontece ao longo do caminho, principalmente de ministério,
existe uma coisa no ser humano chamado ego e orgulho, né? Então nós temos que ter um certo cuidado. E muitas das vezes quem está preparando, imagina a escola de Eliseu, quando ele está preparando, a escola só aparece quando se perde o Geazi, né? Geazi está servindo, a escola ela está como que está apagada. Quando o Geazi tem aquele problema, a escola aparece. E o povo faz um pedido, né? Agora imagine uma escola como a escola de Eliseu, né? Então, eu acredito que foi uma coisa tremenda. Então, a igreja do Guilherme, ela tem essa função de preparar grandes homens, e hoje nós já estamos, como é o nome do moço? O senhor falou? Que veio aqui no... Thiago Irapó. Tem mais pessoas? Tem muito. Assim, olha, o senhor tocou num assunto e nas minhas mensagens, quando eu sou convidado para pregar em algum lugar, ele me conhece, a gente já conversou algumas vezes, como dirigente do Vassouras, foi muito complicado, foi muito difícil. Quando nós descemos para lá, eu estava numa guerra espiritual. Sim. E o pastor Júnior me levou, ela estava na barriga da minha esposa. E assim, foi muito difícil, porque eu me doava mesmo, sempre trabalhei, era muito complicado, 3h30 da manhã acordado, segunda a sábado, você prestar esse serviço, fazer esse trabalho para Deus. A gente fala para Deus, mas tem muita coisa envolvida, né? E assim, foi ao ponto da gente chegar, eu estar pregando para 2 crianças. Teve época, Deus nos honrou de uma maneira muito grande, que era 100 membros fechado com a gente. E essa igreja lotada de terça, culto de ensinamento. O senhor tocou num assunto que assim, eu faço questão de falar nas minhas mensagens, eu me uso como exemplo, por quê? Porque foi uma época que começou a subir o meu coração. É complicado, né? Porque, você vai vendo aquelas pessoas naquela época, Marcos Feliciano, Ayrton Costa, aqueles homens que quando pregava, né, levantava tudo, e você se via naquilo, você usava como você queria ser, você usava como espelho. Eu acho que nós se inspiramos, né, de certa forma. A nossa leva, acho que a gente tem quase a mesma só um segundo, então, pelo que está dando para entender aqui, eu lembro muito bem, o senhor guarda esse assunto aí. Eu lembro muito bem que quando o Marco Feliciano aparece na Rede TV, usando uma barba, tudo aquilo ali virou uma peleja, uma dificuldade muito grande, porque ele representava o Ministério Belém na época, né? E ele quis mostrar alguma coisa, que não era barba, que não era aquilo, que não era aquilo. Eu lembro disso. O senhor lembra, né? E querendo ou não, ele trouxe para dentro das igrejas vamos falar de um gabarito Marco Feliciano. Eu creio que ele trouxe, assim, vindo dessa escola, e como ele coloca, e uma das suas mensagens, eu vou voltar para aquilo que eu estava falando, que ele disse, eu tenho noção de quantas pessoas eu já matei. Isso é muito forte, irmão. É sério. Isso é muito forte. Ele quebrou um protocolo. Então, um protocolo do qual seria o do homem. É assim, irmão, pastor, eu não tenho de jeito nenhum, nunca desrespeitei igreja, denominação. Quando eu vou pregar no Belém, eu tiro a minha barba, não porque alguém me pede, mas porque eu sei que tem uma doutrina lá. Né? No Perus. E tem pessoas que não me convidam com medo de pedir para me tirar a barba e eu me chatio. Então, assim, o meu ministério hoje é liberado. Mas vamos voltar lá para aquele comecinho. Quando e você ser aquela pessoa, você tem um tempinho para mim trazer uma mensagem na igreja, você, essa coisa que vai enchendo o coração da gente, pastor, traz para o coração da gente. A soberba vem. Olha, 22 almas para Jesus, 12 almas para Jesus. Aí quando começou o Facebook, aquela coisa, e as pessoas te tratando de uma maneira totalmente diferente, aquela honra que passava dos limites. Foi quando eu comecei a entender que Deus estava puxando o meu tapete. Você entendeu? Porque assim, eu não tenho vergonha de falar. Pastor, mantenha essa visão. O senhor nunca se espelhou em alguém que o senhor
podia dizer, não, isso aqui é um ancião, isso aqui é pé no chão. Eu ia te falar isso, pastor. Só que assim, o pastor Paulo, além de ser meu amigo, parceiro, familiar também, ele dizia assim, porque eu tinha um jeito diferente. Sim. Né? Talvez por ter vindo de uma igreja mel, mas eu sempre fiz aliança com amigos, com pessoas da quadrangular, da presbiteriana, da batista. Essas pessoas iam até ministrar na minha igreja, me levavam para lá. E eles diziam que levavam, brincando com a gente. Você fecha com a gente. Como não, pastor? É o ministério aí que está acontecendo. Né? E assim, no princípio, esses homens dos Gideões deixavam. Encantava, né? E quando eu vi meu pastor pregando, quando eu vi Taércio, Ediclésio, eram pessoas do nosso ministério, Edson, profetizando aquelas coisas, eu tentei imitar eles. Eu tentei. Só que eu entendi que o meu ministério não era esse. Não era daquele jeito. Tentando, não consegui. E depois de muito tempo, eu li um livro de Mark Murdock, que eu ganhei de presente, inclusive levando uma mensagem lá no Bom Retiro. O pastor Paulo me acompanhou. Uma pessoa me presenteou. Esse livro, uma das coisas que eu li está escrito assim: você não é uma cópia, matriz. Então, assim, quando a gente entender que nós somos uma matriz, seja onde você estiver, você tem que ser original, né? Exatamente. E aí eu fui aprendendo isso, aconteceu, todo mundo ficou isso, Ludinha cresceu, depois veio a Maria Clara, já tem 8 anos, e estou congregando aqui faz 7 anos na subsede, estou debaixo da bênção dele. Mas, assim, o meu ministério foi cavado realmente, pode falar assim, na raça, parece uma coisa meio soberba que nós estamos falando isso. Mas naquela época não tinha esse negócio. Pastor, minha mãe morreu. Eu nunca estudei para fazer um culto fúnebre. Aí você vai naquele... Eu fiz 8 cultos fúnebres. Eu nunca estudei para fazer um casamento. Eu fiz 7 casamentos dos meus obreiros. Você entendeu? Isso é coisa boa. Aí, tudo aquilo que você aprendendo, naquela época não tinha celular para a gente falar com o pastor. Para mandar uma mensagem, era caro, lembra daquele MSS, LSM, uma coisa assim, que era 20 centavos na época para você mandar uma mensagem, para você perguntar. Eu morava no 120, para descer pro Vassouras, ficou mais próximo. Só que tinha vez que eu descia no ponto morto, a Silva Romero ali, e tinha dinheiro para colocar gasolina. Então, hoje, tá melhor. Né? Então, assim, eu vivi tudo isso, consigo tirar coisas maravilhosas, aprendi muito, tenho as minhas experiências. Pastor, como o senhor enxerga... O senhor pode falar. Você não deixa, você tem que deixar a sua palavra, né? Mas você fala, se importa o irmão, você... Não, pode continuar. Não, agora eu não quero. Porque assim, eu não sei como que o senhor olhou o seu passado, o meio desse passado, agora o presente, e como que o senhor enxerga aqueles que vão ser liderados pelo senhor, como o senhor vai lutar para que eles não passem pelas mesmas. Talvez todos esses sulavanco que o senhor passou forjou um grande obreiro. E tem hora que a gente sabe aquele filho que você quer proteger tanto, e quando chega lá no final você, puxa vida, você tem que deixar cair, tem que deixar chorar, tem que deixar fazer alguma coisa, porque, né? E como que faz? Hoje, como que o senhor enxerga a visão desses novos obreiros que passam sob seus cuidados? Assim, hoje eu não dirijo mais igreja. Por outros motivos, eu tive que tirar o pé um pouquinho do meu trabalho. Eu tenho um pai adoentado, ele tem Alzheimer, eu tomo conta dele juntamente com minha esposa. Quando eu subi, vocês só tem pastores aqui, e assim, nem tudo é maravilha. Sim. Eu tenho algumas cicatrizes. Você deve ter passado por isso. Eu acho que todo mundo, todo pastor já passou por isso. Mas assim, isso nunca me derrubou. Eu entendo quando o Paulo diz, não prego mais, vamos pôr diretamente, porque eu trago no meu corpo que as marcas trago no meu corpo as marcas do Evangelho. Traz marca.
Eu saí de um mundo, como eu disse, minha mãe profetizou para mim 2 vezes. Eu tive 2 mortes. Uma vez eu tive traumatismo craniano, fiquei 15 dias internado. Outra vez quase perdi minha perna. Certo. Eu sou ex-dependente químico. Tem pessoas que não olham pra gente. Eu hoje, 12 anos, fui liberto na paz e vida. A gente fala assim, no culto de domingo, quando eu entrei, eu me lancei. Como o irmão conversava comigo ali fora, era como se uma mão entrasse dentro de mim, algo espiritual muito forte, arrancou todo o meu desejo. Estou aqui até hoje. Fui preso 3 vezes, pastor. Só para terminar essa primeira parte, é interessante, você disse essa fala de Paulo, né? Eu entendo assim, que é como se Paulo estivesse falando, ele diz assim, olha, desde agora não me moleste. Eu entendo Paulo dizendo assim, nas minhas palavras, não enche meu saco, não, porque eu trago comigo a minha história. Eu trago comigo as cicatrizes, a marca de Cristo. E eu entendo que nessa junção, nesta fala, é onde ele sofria. Né? Lá atrás, como nós sofremos, a marca que levamos, e muitas vezes não tínhamos fala, não tínhamos uma palavra, muitas vezes sofria calado, mas depois que ele aprendeu, que ele apanhou, que ele viveu, talvez venham os mesmos problemas para ele. E agora ele vai ter uma fala, agora ele pode dizer, olha, então, de agora para frente, você não vem com essa ideia, não, porque eu já passei por tudo isso. Eu levo comigo as marcas de Cristo. Quando Paulo diz isso, ele fala a propriedade. Se comparar a Paulo, Sim. assim, quando alguém fala assim, pastor, a gente que já dirigiu igreja, essas coisas, eu sou João Batista. As minhas não se compara a João Batista. Não se compara a Paulo. Hoje tem as perseguições, tem as dificuldades, mas é muito diferente. Pastor, aquela fala, volta a falar, aquela fala que o senhor fala de Paulo, ele fala também dos falsos irmãos. Essa ideia dos falsos irmãos é que é muito complicada, tá certo? Porque ser verdadeiro é ruim. Porque parece que quando você é franco, parece que também traz marca. As pessoas não querem ouvir a verdade. Porque tem hora que é necessário bater, irmão, calma um pouco, desacelera, né? Você vê, pastor, você está falando, eu falei para muitos, depois dessas experiências, irmão, vai devagar. Não, mas o fulano de tal, ele quer que eu tome. Vai devagar. Isso. Você vai pegar essa escolinha, você vai fazer assim, vai devagar. Estou te falando como experiência. Porque assim, eu não ligava nada. Isso. Tá entendendo? Só que chega uma hora que a gente não suporta, pastor. É muito peso. Isso mesmo. Aí você, hoje quando você fez a pergunta também dos obreiros de hoje. Hoje o nosso ministério ele dá um respaldo muito grande. Você entendeu? Tem pessoas treinadas, tem pessoas vividas, tem escola, tem... não é você chegar... Hoje, desce lá e ajuda o fulano de tal. Você está entendendo? Hoje a pessoa já desce amaciada. Mas eu entendo, pastor, que o caminho do deserto, como dizia o cantor Lázaro, ele é uma escola. E esse caminho, quem anda com alfoge, tem que entender que alfoge não é uma dispensa. É comida para pouco tempo. Tá certo? E tem hora que, sabe aquela ideia que você olha, aquela ideia de Jesus pregando no deserto, aquela multidão de gente? Tinha alguém que tinha um alfoge, que no alfoge dele tinha o quê? Pão e peixe, 5 pães e 2 peixes. Tá certo? Só que Jesus estava presente. Aí tem mudança. Você tocou um assunto interessante. Esse deserto que a gente citou, trouxe Jesus, né? Quando ele... Isso é muito interessante. Quando ele Professor, peraí. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o segundo bloco, o senhor vai responder esse assunto com calma, que é para não atropelar ele. Nesse momento nós vamos cortar. Olá, gente, voltamos mais uma vez, agora o segundo bloco. Está aqui o Cleverson também, pastor Tony. Nós estamos conversando, aquela conversa solta,
A última pergunta foi falada a respeito do alfoge, que o alfoge comporta. É pouca comida, e foi também lembrado a respeito da multidão que seguia Jesus, e lá no meio tinha alguém com um pequeno alfoge, mas tinha 5 pães e 2 peixes. O que o senhor fala, pastor? Então, essa questão nesse congresso, e onde Jesus ele traz a libertação de muitas pessoas, né? Ele traz ensinamento, entre outras coisas, ele trouxe uma responsabilidade para os seus seguidores, né? Os seus discípulos. E quando ele pede algo para dar para eles comerem, Certo. é complicado, por quê? Porque Jesus ele tinha toda a capacidade de fazer isso, mas ele experimenta ali eles, né? Isso. E eles dizem que tinha dinheiro, Isso, a primeira apresentação é dinheiro. mas não tinha onde comprar. Isso. E assim, às vezes, ou geralmente, nosso primeiro socorro é o dinheiro. Isso. Mas Jesus ele mostrou ali que a gente precisava de milagre. E eu aprendi com isso, viu, pastor? Com esse problema do meu pai que eu falei antes, Certo. eu tive que tirar o pé de muitas coisas. Certo. E eu aprendi a viver de milagre. Amém. Jesus traz a providência. Olhando para aquilo que nós falamos do começo, acerca de ter a visão dos maiores pregadores, essas coisas, quem teve e quem ofereceu para alimentar não foi os discípulos. Foi um jovem que não tinha nome. Isso. E que alguém diz, dá para alguma coisa. O nosso problema dos dias de hoje também os grandões olham para os menores e será que tem alguma coisa ali? Certo. Será que dá para alguma coisa? Certo. Só que ali tem uma vantagem. Por quê? Porque quando eles trazem aquele pouco de alguém desconhecido, eles colocaram na mão de Jesus. Certo. E o que Jesus fez? Jesus ele não multiplicou para dividir como a gente tem que fazer. Certo. É assim que a gente faz, vamos juntar para dividir. Jesus ele dividiu para multiplicar. Isso. Lembra? Cortou. Isso. Isso é saber viver das coisas de Deus. Como o senhor colocou a princípio, a gente quer sair bem montado. Tem que ter tudo, senão eu não vou. Isso. Tem que me dar um carro, senão eu não vou. Isso. Tem que me dar um bom salário, senão eu não vou. Certo. Antigamente não era assim, não. Quando você tinha ajuda de custo com a gasolina... Era muito, né? Não era muito? Era muito. Hoje não. Hoje tem um bom salário, tem a comissão, tem tudo aquilo que tem que... Senão a pessoa não vai. O amor... E também essa ilustração de Jesus traz uma ideia de que Jesus sabia quem tinha e quem não tinha. Com certeza. Entendeu? Então traz uma ideia de que eles não tinham preparo nenhum, né? Para um momento assim, ó, agora, o que você vai fazer? Eu não tenho. Tinha que ter uma preparação. Certo. Tinha que ter uma saída. Não sair procurando quem tinha o alforje, né? Como você disse, quem tinha uma reservinha ali. Eles, como andavam com o mestre, eles tinham que ter aquela reserva também. Opa, está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui. Né? Tony, mas não é questão, pastor, que o próprio Jesus disse que quando você sai não precisa levar nada, que alguém vai cuidar. Sim. Talvez o discípulo tenha esse tipo de comportamento. Na verdade, os discípulos, eu acredito que eles colocavam toda a confiança deles em Jesus. Nós estamos com Jesus aqui. Então, eu acho que o ponto de vista é o seguinte: quando Jesus disse que nem que aquele que sair não. É para não levar. Porque nem o filho do homem tem onde repousar a sua cabeça, né? Ele está dizendo daquilo que você tem que se liberar para poder seguir Jesus. Certo. Isso é fato. A confiança, nem todos tinham. Sim. Repara para você ver. Quando, já é um outro texto, que vai depois desse. Quando ele despede os seus, dizendo para eles atravessarem, ele diz, eu vou orar, vocês atravessam. Isso. Aí veio aquela grande ventania. O único que, quando olha ali na madrugada, é tu mesmo.
Uhum. Foi Isso, Pedro. Né? E Pedro, se é tu mesmo, permita que eu vá até o Senhor. E todos achavam que era fantasma, só que o único que foi até o Senhor foi Pedro. O que eu entendo com isso? Os outros não acreditavam. E quando Pedro afundou, ninguém o levantou. A única pessoa, o único que levantou Pedro, foi o próprio Jesus. Sério. Sabe por quê, pastor? Porque quando você está na direção de Jesus, você pode até afundar, mas quem estende a mão é Ele. E Ele te põe de novo no barco. Uhum. Então, assim, essa preparação, ela hoje, nos dias atuais, tem. Mas, assim, eu já entrei em debate com pessoas se conversando. Você andou com Jesus e você não consegue confiar nele. E é por isso que o Senhor diz assim, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Isso me fortalece hoje. Pela fé, né? Isso me fortalece porque você imagina você andar com ele, você vê aqueles milagres. Pastor Carlos, tem alguma coisa que o senhor viveu assim que possa contar pra gente? Em sentido de... Milagres, coisas que ninguém podia resolver ali. Então, pastor, assim, no meu caso, a princípio, como eu disse, a primeira profecia que eu recebi da minha mãe, ela disse, eu tinha 18 anos, eu me envolvendo com as outras coisas, né? Uhum. E naquele tempo o telefone era de ramal, era muito caro, e ligaram pra gente, de telefone, puxando aqui. Eu acabei de atender o telefone e sair para fazer. Ela colocou o dedo assim na minha cara e disse, não sai de casa porque eu te vejo no leito do hospital. Mas diretamente assim? Dedo na cara, como profeta mesmo. E nessa época eu trabalhava numa padaria, do vereador Gonzaga, saí do trabalho e tal. Lá, e 2h30 depois, realmente, eu estava na Santa Casa, com a perna quebrada, fratura exposta, e as polícias querendo... Ela chegou com o meu patrão, e colocou o dedo na minha cara e falou, o que Deus mandou te falar? Essa foi uma das experiências que eu comecei a entender o trabalho. Exatamente. Um ano depois, estava no Paraná, sofri um outro acidente, fiquei em coma, 14 dias, e minha tia faz parte da junta médica lá, minha mãe era enfermeira também, disse, não, você tem que vir para você assinar, porque não vai ter jeito. Chegou esse ponto? Exatamente, sem aumentar nem nada. Se eu tivesse morrido, eu não tinha sentido dor nenhuma, não me lembro de dor, não me lembro de nada, não vi nada, não tive nenhuma visão. E minha mãe respondendo, ela disse, olha, meu filho tem uma promessa de Deus e não foi cumprida. Certo. Ele não vai morrer. No outro dia eu acordei. Certo. Tinha cicatrizes da perna, da cabeça. Sim. E eu me senti Lázaro ali, sabe? Sim. Cleverson, vem pra fora, vou te dar mais uma oportunidade. Quando foi que você tomou a posição e você falou, agora eu vou? Então, quantos anos você tinha? Eu tô com 48, foi com 30, tem 18 anos, 30 anos. Assim, várias oportunidades da parte de Deus, já levei tiro, já dei tiro, assim, coisa assim que realmente, você olha para mim e não acredita. E é por isso, pastor, assim, quando as pessoas olham para a nossa vida, olham para a minha família, eu sempre acreditei nas pessoas. Certo. Quando eu dirigia, ali embaixo era só era ex-drogado, ex-traficante, ex-homossexual. Eu entendia, tinha pessoas que falavam assim, pastor, você dá muita oportunidade, você dá muita chance, essa pessoa não tem jeito, essa pessoa... Porque eu sei de onde Deus me tirou. Entendi. Entendeu? Hoje, quando eu olho, eu estou no ponto que alguém fala assim, vai pregar, vai ministrar aos meninos que hoje são pais de família, tem já a sua família, seu ministério. O senhor conheceu. Eu estou aqui hoje, eu quero agradecer ao pastor Cleverson que está ali, porque ele me ajudou, ele ajudou eu estar nessa posição. Então, e essa foi a minha gratificação. Você entendeu? Isso trouxe para mim esse amor. Eu realmente é amor. Hoje, a gente tem nossas dificuldades, né? Como eu disse, por conta dessas coisas que a gente passa, mas o que me trazia essa força, sabe? Você evangelizar, fui evangelizar uma vez, uma história, fui evangelizar uma vez com o pastor Vando, debaixo da Kadosh,
E fui entregar um panfleto para uma pessoa que estava de óculos escuro. E essa pessoa começou a tremer. Só que eu percebi que ela estava indo usar droga. Tinha um monte de bloco, como a gente já usou, já sabe. E eu disse para ele: olha, aquilo que você já fez eu conheço, aquilo que você está fazendo eu conheço, e como você vai ficar eu também conheço. Mas Deus tem um plano na sua vida. Essa pessoa começou a tremer e o pessoal me chamava de Kleber, meu nome é Kleber. Kleber, é você. Eu, será a pessoa? E quando começou a olhar, quando ele tirou o óculos escuro, conhecido. Cara, como eu queria ter essa força, abracei ele, e a gente começou a conversar, e dali ele veio uma vez, não conseguiu mais, depois outra vez a gente encontrou. Então, assim, são pessoas que eu acredito que eu poderia até ter feito mais. Sabe quando o Marcos disse assim, quantas pessoas você deve ter matado? Sim. Eu tenho noção disso também, pastor. Sabe, naquilo que eu tinha aprendido como certo, não estava certo. Essa coisa, mesmo sendo alguém de dar oportunidade para as outras pessoas, eu poderia ter feito melhor. E quando foi seu momento? O que aconteceu? Que você falou, não, agora eu vou. E aí foi... Então, assim, eu me lembro que eu cheguei no sábado em casa, e eu vi minha mãe muito triste, sempre orando. Meu paizinho ali, sabe, trabalhando à noite, chegava sempre preocupado. E pra mim tava tudo certo, porque pra mim todo mundo me amava, todo mundo gostava de mim. E quando eu passei nessa madrugada, que eu vi alguém falando assim na minha rua: ó o filho do Pedro aí, ó o Noia aí. Aquilo eu escutei, mas é como se alguma coisa me empurrasse pra não voltar. E aquilo apertou, e eu lembro que eu voltei, aí eu fui pra padaria, já não trabalhava mais lá, e encontrei uma pessoa chamada Marcelo Costia, que levou para Paz e Vida, né? Hoje ele está afastado. E ele falou assim: vamos para a igreja, eu estou indo para a igreja, e Deus tem um plano na sua vida. Eu falei: então vamos, mas pensa numa luta que foi para chegar esse domingo na igreja. E quando eu cheguei, minha mãe, quando eu falei para minha mãe, estou indo para a igreja, ela já não acreditava. E eu desci nesse domingo, pastor. Quando eu cheguei na porta ali da Paz e Vida, tinha uma outra pessoa que chamava Kleber também. Perdeu tudo, patrão. Estava com a camisa de evangelista. Quando ele me viu, ele veio correndo e saiu da porta, entrou com o Marcelo, aquela alegria, já começa a sentir. E eu fui. Eu estou no lugar certo. Eu fui ali para me entregar. Eu lembro que o culto, a palavra foi Salmo 147. Eu não entendi muito bem, mas quando ele falava assim: por que desistiu? Porque você pendurou o teu instrumento, E ele começou a trazer umas ministrações ali, aquilo começou a entrar no meu coração, e me joguei no chão, sabe? Se jogar mesmo. Nunca chorei na minha vida, pastor. Mas naquele dia chorou. Abriu um rio. Chorava de uivar, e os dois do meu lado, um de cada lado. Quando eu levantei, parecia que uma mão, alguma coisa tinha tirado tudo aquilo dentro de mim. Eu já subi leve, e os dois me abraçando, aquela coisa, e daí então eu dei a notícia para minha esposa. Deus colocou ela de novo no meu lugar, pra gente se encontrar. Tudo recomeçou, a história é muito longa, ainda vou precisar desse podcast. E Deus restaurou minha vida e comecei aos poucos. Pastora, pelo que a gente acompanha e ao longo do ministério que a gente serve a Deus, a gente vai percebendo que todos os grandes líderes e todos os homens de Deus que são chamados, eles passam pelo vale. E ao passar pelo vale, eu estou falando da morte, tá certo? Eles voltam e eles vão contar que aquela história que eles enfrentaram, se não fosse a mão de Deus, eles não estariam aqui. Então eu tenho uma notícia para o senhor: a história não terminou, certo? Tem muita coisa pela frente e é preciso curar. O Senhor te trouxe aqui para curar essa ferida. Ele está pondo a mão, está pondo bálsamo também.
Pode falar, pastor. Ele é poderoso, é fiel, e o senhor precisava desse momento. Eu fico até meio assim em falar, porque a gente sente quando o Senhor entra na fala, né? Quando o Senhor entra no negócio. E talvez não seja o podcast em si, né? Mas talvez quase com a minha certeza, né? Você precisava de uma palavra. E o Senhor, ele faz assim. Isso é para fechar o ambiente com a glória dele, ele mostrar que ele que ele faz em tudo tem um momento certo, a hora certa. Esse momento que a gente chama, eu passo, já passei muito, por isso que a gente chama de apagão, um pouco, né, de estacionar ali e ficar. Na verdade, é um momento só da gente e Deus, né? A gente precisa desse momento. A gente tira um tempo, a gente se doa muito, a gente se faz muito e muitas vezes a gente esquece daquele momento que a gente precisa para o nosso fortalecimento, né? Para a nossa junção entre homem e Deus, e sem que a gente perceba, daqui a pouco a gente já está de pé preparado, pronto para continuar. Eu lembro que, pastor, eu vi um pastor falando, né? E ele disse que cada um de nós tem uma trilha sonora. Né? E é importante saber que música norteia as nossas vidas. Né? Então, hoje é um momento especial, certo? É o momento de calar uma voz que anuncia as feridas e abrir outra voz que um novo tempo chegou. Amém? Continua a sua trajetória. O que aconteceu, né? Aí você chegou na sua casa, sua mãe... Não, eu recebi esse renovo, e eu falei para minha mãe na hora ela viu, né, que as coisas tinham mudado, e eu trabalhava num boteco na Armênia, que é onde eu consegui emprego depois que eu fui preso, né, da última vez, e ali era complicado, porque se vendia de tudo. Eu trabalhei 2 anos e meio ali, suportando tudo isso. Aí foi quando eu voltei com a minha esposa, começamos a namorar, namoramos 1 ano, e Deus preparou o casamento, né? O casamento foi só no cartório, tudo muito difícil, muito difícil. A gente não tinha dinheiro para nada, tudo que eu ia comprar um terno, uma coisa, minha mãe comprava para mim, pagar em 5 vezes. E aí, quando ela sentia que eu não ia conseguir, ela me abençoava. Terno verde da Spielberg. E foi quando descemos. Estou resumindo para vocês verem que assim, hoje eu estou numa situação porque eu escolhi, eu e minha esposa, para poder cuidar do meu pai. Só que eu me propus a voltar a estudar, pastor. Certo. Nessa época. E quando conversei com a minha esposa, a gente entrou num acordo e eu pedi para ser mandado embora, 2 anos e meio eu tinha. Meu patrão pediu para me arrumar uma pessoa para ficar no meu lugar. Eu arrumei. Depois de 5 meses que eu tinha recebido o seguro, consegui um emprego na Paulista, era melhor, ganhava mais. E ali Deus começou a colocar as coisas no lugar. Desci para Vassouras e ali a gente começou a trabalhar. Tinha um doutor chamado Dr. Amaro, um advogado muito famoso ali na Paulista. Todas as vezes que esse homem viajava, ele trocava o guarda-roupa dele, quem ganhava? O irmão. Ele disse assim, Everson, o que não te servir, dá para os irmãozinhos. Eu tenho roupa desse homem, sapato até hoje. Pois bem. Aí todo mundo me vendo daquele jeito achava que Você que estava bem, né? Mas não era, eram bênçãos que eu comecei a ganhar e Deus começou a me investir assim. Tenho coisas até hoje. E
Minhas filhas, assim, quando nasceu na época, ele deu R$3.000. Foi bem. O café dele quem fazia era eu. Bom, resumindo, fui muito abençoado ali. E o pastor Paulo, com 10 anos de empresa, o pastor Paulo foi usado por Deus para dizer, quando eu fui mandado embora, ninguém sabia. Ele disse, Cleverson, vejo Deus abriu uma porta para você, muito grande. Eu disse, meu Deus, ele tá... Eu fui mandado embora tem 2 dias. Preocupado, porque assim, criança, você vê, essa preocupação que a gente tinha. Certo. E aí, Deus preparou as pessoas, R$500 que sobrava do meu seguro-desemprego, desse seguro-desemprego do último, comecei a vender roupa, montei uma lojinha. Certo. Depois comecei a fazer revestimento, estou resumindo, comecei a fazer revestimento, depois eu virei distribuidor da Tempoflex, dividia tempo, eu terei 4 carros na garagem, e tá tudo certo. Deus me honrou, aprendi muita coisa, como o senhor disse, foi usado por Deus aí, tem algumas mágoas que já estão indo embora, já foram embora em nome de Jesus. E o senhor, Deus está confirmando através da boca do Senhor que vai acontecer de novo, eu estou sentindo isso. Amém. Gente, nós vamos cortar mais um pouquinho, daí no terceiro bloco nós voltamos a falar de novo, tá bom? Nós estamos no terceiro e último bloco. O ambiente está muito bom. Eu confesso que nós sentimos Deus aqui. Né? E eu gostaria que o senhor desse sequência às falas, né? Para que nós possamos ir interagindo conforme a orientação de Deus. Então, como eu disse, Deus começou a prover na nossa vida e fiz um grande celeiro, um bom celeiro. Apareceu essa doença do meu pai, que é o Alzheimer. Fica a dica para vocês também, que tem pessoas que podem ter essa enfermidade. Quando vocês perceber alguma coisa, corra atrás para poder identificar o mais rápido possível, que é muito complicado. E eu vi as coisas, pastor, derretendo. E um dia, vendo meu pai daquele jeito, me entristecia muito, porque eu não me via cuidando de uma pessoa que nem estava meu pai. Certo. E às vezes realmente ia para Deus, zangava com Deus. E um dia eu falei para Deus, Deus, você me deu tantas coisas a mim perder assim. E Deus falou para mim desse jeito, eu te dei um celeiro. E quando eu abri a Bíblia, veio lá, 7 anos das vacas. Isso. Aí eu juntei uma coisa com outra, eu fui para a igreja, a mensagem foi a mesma. E Deus falou no meu coração, o maior milagre que você vai viver na sua vida é os 7 anos das vacas magras. Tá certo. Porque eu vivo desse celeiro. Certo. E Deus, aquilo que eu preciso, Deus ele me dá. Ajuda. E é isso, hoje eu cuido do meu pai. Eu sei que esse trabalho, eu sei que isso que está acontecendo na minha família hoje é mais um aprendizado para que eu possa usar no futuro, certo, sobre aquilo que o senhor falou. Certo. E eu tenho certeza que futuramente ele não está longe, Deus ele vai colocar alguma coisa na minha mão. Chegar a segunda casa. Eu acredito que sim. Né? Tem curas para ser liberadas. Tem outras coisas que Deus ele vai fazer, eu tenho certeza disso. E da mesma maneira que ele me honrou, eu creio que vai ser de novo com uma diferença. Isso. Aquela soberba que eu tinha, que eu tive, que eu não tenho vergonha de falar, eu alerto as pessoas para entender isso, não vai ter mais. É que, na realidade, a gente começa a conversar aqui no podcast e a gente costuma deixar o Espírito Santo transitar em nosso meio. Então, quando nós abrimos a primeira fala, parece que é até um tom agressivo, e o orgulho, e a soberba, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas que estão sendo faladas, né? Então, o que acontece? Hoje, como que o Senhor enxerga a igreja que o Senhor faz parte? Eu vejo um crescimento em todos os sentidos, né? Espiritual, teológico,
em termos de financeiro Uhum. também. Vejo uma facilidade maior para aqueles que chegaram agora. Uhum. Tem meu ponto de vista bíblico, Uhum. teológico, aquilo que eu acho, Certo. né? Mas é um lugar que já tive vontade de sair e Deus não permitiu. Me sinto bem. Certo. Todo lugar tem os pós, os contras, mas é um ministério abençoado, com certeza. Homens, mulheres de Deus, pessoas que você tem como referência. Uhum. Um dia alguém disse para mim assim, tem referência somente Jesus. Certo. Né? De fato, é verdade. É verdade. Né? Porque assim, as decepções que você pode ter, assim como pessoas já teve com a gente, Uhum. é normal. Isso. Mas o meu ministério, o Ministério Vila Guilherme, é um ministério que dá oportunidade para quem quer. Certo. Do jeito que o pastor Paulo, ele põe todo mundo para trabalhar, ele dá oportunidade para todo mundo. Lá, existem os pregadores, não posso assim, que são os mais antigos, que são os que têm uma, como que eu posso dizer, um jeito a mais com a palavra, Sim, né? sim. Mas lá prega, operador, operadora, todo mundo tem oportunidade. Pastor, a teologia atrapalhou a igreja? De jeito nenhum. O senhor acha que ela melhorou? É assim, quanto mais você estuda, você aprende, você sabe disso melhor que ninguém, você vai tirando discernimento de muitas coisas. Existem coisas que nós aprendemos, a gente sabe, que não é bem assim. Sim. Então, se você não for maleável com isso, ela pode te tirar do centro. Certo. Outra pergunta. Você não deixa eu falar. Outra pergunta. Pode ser que um homem de Deus ele transite todo o seu do ministério e ele não descobriu o dom que Deus deu para ele? Pode acontecer isso? Acredito que sim. Pode acontecer? Pode. Vejo pessoas que... Dom, né? Vamos falar de dom. Existem vários dons. Isso. Né? Por exemplo, já que sobre essa janela, existem muitos teólogos que eles batem muito firme contra alguns dons que fica bem complicado. Tipo? Profecia, alguns revelação. Eu creio na profecia. Eu tenho um pastor que ele é muito usado com profecia. Eu já acabei de falar que eu recebi 2 profecias. Isso. Eu entendo a profecia da seguinte maneira. Hoje, quando você... Não são todos, mas uma grande maioria, quando não consegue introduzir a palavra na igreja, usa-se profecia. Profecia humana. O que é isso? É uma fica mais fácil. Infelizmente, tem no nosso meio essa profecia, essa psicologia retroativa. Sim. Todo mundo sofreu um dia, pastor. Certo. Todo mundo tem uma mágoa, todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo tem um passado. A nossa memória, ela guarda o nosso passado. Só que a pessoa só sabe usar a memória, não sabe usar a mente. E quando você usa a mente, você vai projetar o teu futuro. Certo. Então, eu estou lidando com isso, sem lidar com as duas coisas. Só que as pessoas gostam de usar a nossa memória, trazendo essa profecia. O dom da profecia não é para ser usado toda hora. Eu penso nisso. Certo. Né? O senhor traz algo para mim, de repente é só uma suposição. Tá? De repente você já entrega aqui, já entrega ali. Pastor, eu tive, por exemplo, uma irmã na igreja que eu passei cuidando dela, e essa irmã Deus usava assim. E um dia eu inquietei com aquilo, porque você tocar no escolhido de Deus é muito complicado. Eu disse, Tony, Deus não está te usando. Como que eu vou fazer isso? Para saber discernimento. Então, o que acontece? Naquele momento, eu fiz uma pergunta para Deus, Senhor, eu preciso entender isso aqui. Se é o Senhor que está usando, ou se é ela que está se usando. Para mim, tranquilizar minha alma, quando ela terminar lá, use ela para falar comigo. Somente em silêncio comigo e Deus.
Se isso acontecer, eu vou entender que o Senhor, ela é uma profeta de Deus. Pronto, ela terminou de ministrar a palavra para que ela está ministrando, virou para o meu lado, pastor, é isso. Então eu descansei, certo? Então, tem pessoas que têm o dom mesmo, ele fala mesmo. E é complicado você ter essa leitura e entendê-la. E se você, é mais fácil parar e matar do que dizer profetiza. Então, eu não tenho esse problema. Eu falei, pedi uma vez, não. Eu busquei esse discernimento, pastor. Eu tenho 48 anos. Sei. Eu via muito isso. Eu queria ser. Sei. Você traz, você vê no meu pastor, as pessoas. Quando eu entendi que o meu ministério não era aqui, né? Era de uma outra maneira, foi aí que Deus começou a trabalhar realmente na minha vida. Eu acho lindo. Só que assim, a gente consegue entender quando é e quando não é. Isso. Né? O senhor pediu uma resposta para Deus. Era uma certeza que o senhor precisava. Você está convivendo com a pessoa. Isso. Porque, sabe, tem crente que você olha, é santo, pessoa é santa mesmo, e quando abre a boca é Deus falando, né? E é complicado. E é um dom. Há uma contradição, né, hoje, até mesmo dos pentecostais, acerca da profecia, você sabe disso, acerca dos mistérios, acerca dessas coisas. Então, assim, o que me trouxe, quando eu via criança menor que minha filha, naquela sede profetizando, o que é isso? E aí eu abaixava o marmanjo, né, a criança, a gente colocava a cara no chão e começava a chorar porque recebia a profecia de uma criança. Eu já vi coisa nesse sentido, viu? E coisa muito séria. Eu tava assim, aqui pra mim, mas, meu Deus do céu. Porque eu tinha na minha casa, né, minha Fernanda mãe. Então, assim, eu não julgo, mas a gente entende um pouco. Que pode ser, pode não ser. Mas, se você for lá, teoricamente, quando Paulo, acho que 14, né, do 1 Coríntios 14, que ele falou alguma coisa acerca dos dons, aquelas coisas, profecias, fala do amor, o amor é um dom, cara. Não. Sem amor não dá para você fazer nada. Alguém, mas tem gente que consegue fazer só por dinheiro. Mas não tá fazendo. Certo. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim. Tá fazendo. Quando eu olho para o capítulo 6 de Atos, que eu vejo os apóstolos dizendo, não desceremos ao altar para servir à mesa. Escolhi entre vós homens de boa reputação, de boa índole, que domine bem a palavra e que seja cheio do Espírito Santo. Há uma introdução aqui, homens de boa reputação, que domine bem a palavra para ser cheio do Espírito Santo. Essa é a escolha. Eu não tinha boa reputação, mas o ambiente me deu. Certo. Tá entendendo? O que é essa aproximação de Jesus? Essa coisa que você realmente quer mudança, Deus te prepara para isso. Exatamente. Hoje, por culpa até do meio da internet, por culpa de muita coisa, você vê muita mentira, muita falsidade. Você vê o cão literalmente ali. Isso é misericórdia. Claro que é, pastor. E aí você olha e fala assim, meu Deus do céu. Que é isso? A minha igreja tem escola teológica, tem escola dominical, tem ensinadores. Eles não querem que você aprenda. Eles querem te oferecer algo tão fácil e volúvel só para conseguir dinheiro. E quando você tem na sua direção pessoas desse jeito, que eu acabei de ministrar aqui no capítulo 6, você vai ver que lá no capítulo 8, 7, no capítulo 7, você vai ver que tem pessoas morrendo. Isso. Estevão. Só porque prega a verdade. Então, assim, ninguém quer mais sofrer. Pastor, hoje, na realidade, o que nós percebemos... Tony, fala alguma coisa. Vou falar só você que está fazendo o programa. No meu programa, ele faz a mesma coisa. Eu já estou falando demais, tá? Fala alguma coisa. Eu não consigo. Eu lembro de alguma coisa para falar e daqui a pouco ele fala demais, eu já esqueço. Pastor, você tem quanto tempo de ministério? Eu nasci, a minha família é cristã, né?
a minha mãe, meu pai e os meus irmãos, e hoje servindo no ministério desde 2008, né? Então, a gente teve antes de 2000, diáconos, presbíteros, né? Até 2008 aí veio o evangelista, depois pastorado, né? E a gente vem seguindo. Mas o caminho ele é árduo, tenso, né? Agora, o que eu vejo hoje é que a igreja, principalmente, nós temos algumas perguntas aqui que é feito, e o altar, ele coopera tanto para nós termos crentes espirituais, e a gente sabe que aparece a meninada, certo? E uma casa que não tem menino não tem barulho alegre. De vez em quando tem que ter uma meninada, só que tem que ter um cuidado com eles, né? Eu acho que, na verdade, não é todos, mas várias lideranças não estão sabendo lidar com a meninada. A gente, um tempo atrás, em outro programa nosso aqui, recebemos uma galera aí mais nova, e a gente vê que meio um desabafo, sabe? Eles querendo um tratamento diferenciado, assim, sabe? De ensinar, mas com carinho, sabe? Sem bater muito, sem... Porque, na verdade, a gente aguenta pancada. Se eu for apanhar hoje, eu tenho 46 anos, eu aguento. Minha filha não. Se alguém for chegar, como chega na minha filha, não entra mais na igreja, de jeito nenhum. Então, acho que tinha uma forma de abordar a galera que está chegando hoje com todo o gás e querendo pregar e querendo cantar, né? E não é assim. Eu vejo, tenho para mim que uma geração está indo assim e tem um erro aí de não estar preparando quem está ficando para trás. Pastor Tony, pastor Kleber, veja só, é normal que nós estamos vendo hoje a turma, porque antigamente você via os crentes, eles sendo enchidos pelo Espírito Santo, e a gente via que aquela pessoa estava cheio a ponto de explodir, e era batizado, falava línguas estranhas, essas coisas todas. Hoje nós temos a galera que pula. Até que ponto esse negócio está certo? Pastor, eu vivi essa fase, né, de você não se conter. Eu fui criança, fui menino. A minha filha, quando ela foi batizada, ela falou assim: pai, nós participamos de um culto, o culto teve um movimento muito forte. Ela falou assim: pai, o que é isso? Como que eu vou saber? É assim, a gente, hoje, eu amadureci. Não posso falar isso, Léo, você tinha uns mistérios tão bonitos. Sim. O senhor sabe melhor que ninguém. Hoje você contém. Pode ser que às vezes sai alguma coisa, né? Só que assim, uma coisa você tem que ter certeza, você pode até ser menino. Ou melhor, você pode, a pergunta dela foi assim: como que eu faço para mim? Jesus tem que me convidar para mim ir? Eu disse para ela assim: Duda, Jesus tem que estar. Isso. A diferença é saber se ele está. Isso. Se você entende que ele está, você vai saber lidar com isso. Esse movimento todo, o senhor acabou de falar que está explodindo aí, é porque, mais na internet também, acho eu vejo umas coisas, que anjos vão colocando na cabecinha da turma. Eles acham que realmente está daquele jeito, mas não é. Nós estamos terminando, agora vai ser as suas considerações. O que a gente acompanhou é que nos cultos que a gente participava, só o fato desse irmão cantar um louvor a Deus, a gente vê aquele irmão se enchendo. E não é pecado levantar as mãos, glorificar a Deus, é lindo isso. Mas quando o filho aquele pula, né? Nós vamos parar aqui, vamos entrar nas suas considerações, porque nós já devemos parar.
Então, pastor, eu sou pentecostal, eu sou uma pessoa que cultuo moderadamente, eu vou assim, né? Não tenho um problema com quem é pentecostal, com quem gosta ou é usado em mistérios, mas tudo com ordem e decência. Eu penso dessa maneira. Certo. E é isso, o culto, você tem que ter noção daquilo que você está prestando para Deus, né? Porque hoje o culto é mais a petição. Eu escutei um pastor falando antes de ontem, que não se cultua mais a Deus, não se oferece mais a Deus. Certo. A gente sai de casa arrebentado, mas você quer aquela cura. Mas o culto não é para Deus? Marcos Oficiano falou isso. Não se oferece mais nada para Deus. Certo. Oferece para o homem. Certo. Eu acho que o culto é particular, então certo. Assim, As suas considerações para nós terminar. Foi um prazer muito bom estar com vocês. Gostei demais, um ambiente muito saudável, espiritual. Percebe-se o Espírito de Deus aqui. Obrigado Amém. Por ter falado comigo. Sou grato pela minha família, minhas filhas, o meu filho, a minha esposa, meu pai doentinho que está lá em casa, o meu pastor que sempre acreditou em mim, me respeita o meu tempo, respeita a minha posição. Meu amigo aí que a gente se conhece há um bom tempo, a amizade vem se fortalecendo com ele, Edmilson, o pessoal, por conta deles viraram meu amigo aqui na rua. E que Deus abençoe vocês grandemente nesse projeto, nesse trabalho. Nós aguardamos o pastor Paulo aqui. Que quando ele vir, eu venho com ele. Vamos acertar para o pastor Paulo vir também, né? Para bater um papo, porque a nossa conversa é solta, certo? E muito tranquilo. Gente, nós estamos terminando. Eu quero mandar um abraço para o pessoal que nos assiste. E se inscreva. Aqui nós temos um apresentador, pastor Tony. Faz um pedido aí para o pessoal se inscrever também. Estamos aqui, né? E quem nos assiste, eu sei que está gostando, né? Porque gosta da gente também. Já formamos uma parceria aí. Se inscreva no nosso canal e nós estamos aqui toda semana. O Não Faz Bem, quarta.